Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que você veio até aqui, que bom que você está aí nos acompanhando. Olha que bênção estarmos reunidos mais um domingo na presença do Senhor. E eu queria pedir agora para você se levantar antes de a gente começar a fazer uma breve reflexão, para a gente orar, agradecendo a Deus tudo que a gente já recebeu até hoje, né? Até o dia de hoje. É bênção a gente estar aqui reunido, liderados pela Suzana, pelo Vintage, adorando o Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, tão preciosos, com um talento que eu não tenho, de adorar o Senhor, de conduzir a gente em adoração, em louvor. Vamos orar agradecendo a Deus esse dia tão maravilhoso. Não sei vocês, né? Deve ter dado uma vontadezinha de ficar mais em casa, aquele friozinho, esse ventinho, né, que chegou em Vitória, frente fria, mas uma bênção, um sol maravilhoso, e Deus, Ele é tão gracioso conosco, Ele permite que a gente acorde de manhã, cheios de vida, cheios de alegria, para celebrar o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que se achegou aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma casa para nos reunir, nós temos um espaço tão precioso, Pai. Quero agradecer, Pai, pelas entregas que foram feitas aqui, não só as entregas financeiras, as entregas materiais, mas a entrega de vida mesmo, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Tudo que é entregue aqui, que o Senhor faça multiplicar as bênçãos sobre a vida do Teu povo, Senhor. Nós abençoamos, Pai, como povo do Senhor, entregamos tudo que temos, tudo que somos nas mãos do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor seja o governo sobre as nossas vidas, sobre o nosso fazer, sobre o nosso agir, sobre o nosso produzir. Agradecidos ao Senhor, porque acordamos mais um dia. Quero, Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, que prepare o nosso coração para a Tua palavra, que vem de encontro à nossa alma, que o Senhor seja o nosso líder. Usa, Senhor, a minha vida aqui, para ser ministro do Senhor, boca do Senhor aqui, profetizando sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, que eu oro, agradeço e abençoo. Amém, amém. Podemos assentar, amém, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje eu quero falar algo com você tão precioso. Se você veio com a sua Bíblia, vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em João 6. João capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia no Novo Testamento, João capítulo 6, a partir do versículo 22, eu vou compartilhar com você a leitura do capítulo 6 de João, no Evangelho de João, no Novo Testamento. Se você é novo crente, então está lá no finalzinho da sua Bíblia, no começo do Novo Testamento. Vamos ler a palavra de Deus, a palavra que nos abençoa, que nos edifica, essa palavra que nos guia, e nós como batistas, né, crentes, cristãos batistas, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Nós vivemos de acordo com ela, e ela guia os nossos passos em direção ao Senhor. E se você está aqui comigo, olha, acompanha essa leitura, porque tem algo muito precioso que Deus quer falar com você hoje. Diz assim nesse texto, eu vou ler na versão nova atualizada, NAA, Nova Almeida atualizada. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um barco e que Jesus não tinha entrado nele. Com seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: eu sou o pão que desceu do céu, porque ele tinha dito. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez, Jesus repete: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Amém, glória a Deus. Quanta coisa misteriosa a Bíblia tem. Fico imaginando naquele tempo que ninguém sabia ainda o que ia acontecer. Alguém chega numa igreja, né, a sinagoga, onde eles se reuniam, e fala que as pessoas têm que comer a própria carne dele. Mas, para vocês entenderem esse contexto, existiam cultos que faziam isso, né? Que matavam pessoas, que matavam crianças, e ali as pessoas se alimentavam. Existia uma crença nessa comunhão de morte. Só que a Bíblia, ela está para além do que estava ali acontecendo naquele momento. Jesus, ele queria ensinar algo que eles não sabiam e não compreendiam. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela sempre aponta para Jesus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você sempre tem que ter uma visão que o que traz luz ao Antigo Testamento é o Novo Testamento. É ele que elucida, é ele que esclarece aqueles fatos do Antigo Testamento. É claro que tem muitas histórias, muitas coisas ali que são apenas relatos do que aconteceu com o povo de Deus, e a mão de Deus está ali sobre eles. Mas, de fato, quando você compreende a palavra através do Novo Testamento, você começa a ter uma visão espiritual de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 35. Podemos repetir? Quando Jesus responde: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vamos ler? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Amém? É sobre isso que eu quero compartilhar com você, sobre essa palavra. Nesse texto que eu li, extenso, Jesus, por várias vezes, ele fala sobre a vida de quem vai ter, quem consome Jesus, quem se enche de Jesus, quem se alimenta de Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre um pão da vida, sobre algo que é sobrenatural. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, logo, aquele povo que há muitas gerações era ensinado sobre a sobrevivência no deserto. Uma vez eu conversando com o pastor Eli, ele falou bem assim, às vezes a gente está na unção no deserto. Unção no deserto é que quando a roupa não acaba nunca, o sapato não acaba nunca, a comida vem do céu, não é isso? A unção do deserto. Ali o povo de Deus recebia sustento milagroso, miraculoso. Como 600 mil pessoas, mais de 3 milhões de pessoas reunidas num deserto, e ali eles eram alimentados diariamente por um pão que vinha do céu. É algo inimaginável, nenhum de nós consegue, eu não consigo conceber. É algo assim, fantástico, quase uma ficção científica. Você pode conversar com alguém e falar, isso é piada, isso é brincadeira. Você está acreditando em algo que não existe. Mas, de fato, esse povo, ele foi alimentado durante gerações, eles receberam esses ensinamentos. E ficou registrado na memória daquele povo, no coletivo, que existia um pão que vinha do céu. E quando Jesus fala sobre esse pão, logo eles remetem lá ao pão que vinha de Moisés, porque eles acreditavam que foi Moisés que trouxe o pão, que era Moisés o intercessor, porque para o Antigo Testamento sempre tinha um intermediário. Então esse contexto que eles acreditavam, era um contexto que eles estavam na expectativa de alguém que vinha
salvá-los. Porque desde o Antigo Testamento, desde o início, lá existia a figura de o resgatador, o Messias resgatador. Então, várias vezes que você lê o Antigo Testamento, você vai identificar essa figura. Foi Moisés, foi José. Então, esses homens do Antigo Testamento, eles representavam de alguma forma, era um tipo de Jesus. Só que não era o Deus que vinha resgatá-lo. E esse povo, eles estavam lá na expectativa. Eles estavam esperando. Por quê? O que estava acontecendo naquele tempo? Quem que dominava aquele ambiente? Era Roma, era César. Ele, César, era considerado por ele mesmo um Deus. Mas nós sabemos que só existe um Deus. E o povo de Deus sabia que existia um Deus. E aí quando Jesus vem e multiplica os pães e alimenta o povo, o que eles acreditam? Chegou o nosso resgatador. Chegou o rei milagroso, que vai salvar a gente de Roma e vai nos sustentar. Olha que legal, imagina, você está lá sendo oprimido, muitos impostos, muitas tarifas, você não consegue mais trabalhar, aquele governo estrangeiro que dominou a sua terra, e chega alguém e te dá um alimento gratuito, não te cobra nada por isso, apenas te alimenta, multiplica o alimento, e aqueles pouquinhos, aquele pouquinho de pão e de peixe multiplicou, ainda sobrou. Então o povo ficou encantado, vamos atrás desse homem. Ué, é um supermercado ambulante, lá é só chegar e pegar, só que não tem que pagar, já está paga a conta, ele vai multiplicar, o que a gente entregar ali, ele vai multiplicar. O povo foi atrás dele, é isso que está falando. Eles foram de barco. Onde que está Jesus? Onde que está esse profeta, esse homem que multiplicou? Era a primeira multiplicação. Ninguém tinha visto isso. Era algo sobrenatural, e ainda é. Se hoje aparecer alguém que multiplica pão e peixe, a gente também vai ficar assim, nossa, quem é esse que está fazendo isso? Mas ele existe. Jesus, ele está aqui, ele é vivo. A gente não pode achar que, olha, Jesus existiu. Não, Jesus é vivo. Então, quando aparece Jesus lá no meio do povo, o povo fica encantado. E o pior, sabe o que é? Que eles voltam para ele e falam, mas que sinal que você vai fazer? Eu penso que Jesus deve ter se ofendido com isso, né? Imagina só, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Aí eles perguntam, o Senhor vai fazer algum sinal? Assim, faz um outro milagre aí para a gente ver se a gente acredita mesmo que o Senhor é Deus. Então, esse contexto em que Jesus chega é um contexto de confronto, né? Jesus, o tempo inteiro, ele é provocado, as pessoas duvidam de quem ele é. Ele já tinha feito alguns milagres, mas o milagre da multiplicação era o primeiro. E ali o povo fica espizinhando, murmurando, reclamando. Esse filho de José agora está falando que desceu do céu. A gente viu, ele nasceu de Maria, como ele desceu do céu? Esse não é um nazareno? Não é o filho carpinteiro? Como que ele desceu do céu? Agora está dizendo que a gente tem que comer a carne dele, que história é essa? Então, os religiosos, aqueles que tinham uma boa moral, aqueles que faziam o que era certo, eles iam para a sinagoga, se reuniam, liam a palavra de Deus, cumpriam todos os ritos, mas eles não enxergaram quem era Jesus. Eles não entenderam que eles estavam diante de Jesus, e Jesus os confrontou, falou, olha, mesmo vocês me vendo aquele que desceu do céu, vocês não compreendem, porque depende de alguém trazer essa pessoa até mim. Jesus, ele não traz a glória para ele, percebe? Ele mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo o próprio Pai, ele está em comunhão com o Pai, ele fala, eu e o Pai somos um. O mesmo texto de João, se você continuar lendo, você vai ver esse versículo. Eu e o Pai somos um. Mesmo Jesus sendo um com o Pai, ele fala, olha, não depende de mim. O próprio Pai é que vai trazer as pessoas até a mim. E essas pessoas, elas vão se converter, elas vão ter a vida comigo, uma vida para além dessa vida. E é exatamente isso que Jesus está insistindo com aquele povo.
a mensagem sobre o pão da vida é uma mensagem dura, porque é exatamente isso que eles vão falar. Mas que evangelho é esse? A gente precisa se alimentar da tua carne, do teu sangue. Aquilo era estranho no meio do judeu. Por quê? Primeiro que, quando você é crente, você entende que Jesus, ele representa a vida, porque Deus é vida. Tudo que Deus faz é a multiplicação de vida. E quando Jesus fala que ele precisa morrer, ou ele dá essa conotação, é algo estranho. Então eles falam, isso é muito duro. Nós não podemos te matar. Eles não entendiam ainda, eles não tinham noção de que Jesus iria se entregar, que Jesus iria ser esse pão que é despedaçado. Eles não tinham essa noção. Jesus, ele veio trazer o alimento que não é só para o nosso corpo, não é um alimento para esse corpo físico aqui que eu tenho, que você tem, não é isso. O alimento que ele veio trazer é um alimento que vai para além do corpo. Ele é para a alma, ele é para o espírito. Ele faz a gente sobreviver eternamente. E aí eu queria conversar com você sobre 3 tipos de apetite que o nosso corpo, o ser humano tem. São 3 tipos de apetite e que Jesus, ele vem a combater um deles, mas os outros 2, ele vem falar sobre eles. São 3 tipos de apetite. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Temos 3 tipos de apetite: o natural, o antinatural e o sobrenatural. O natural, qual seria ele? Da nossa natureza. Qual é esse? Olha, a sua satisfação física e mental. Você precisa se nutrir. Se você ficar muitas horas, passar de 24 horas sem comer nada, você vai começar a sentir. Talvez antes, né? Eu, com umas 4, 6 horas, já estou me sentindo mal. Vocês podem ver a minha forma, né? Meio arredondada. E aí, quando a gente fica sem comer, a gente começa a sentir aquela ânsia, aquela vontade de comer. Essa é uma necessidade que o seu corpo tem. Talvez não tanta como você acha que tem. Mas temos a necessidade de se alimentar fisicamente, de comer alimentos. Frutas, verduras, pão, carne. Nós temos a necessidade de nos nutrir. Essa é uma necessidade natural. Temos necessidade de beber água, de ingerir líquidos, de nos hidratar. Essa é uma vontade natural, um apetite natural. A gente também tem um outro tipo de fome, que é a fome de se satisfazer emocionalmente. Também é natural. Nós ansiamos por ser felizes, por estarmos alegres, por termos plenitude, por produzirmos, sermos produtivos. Quando nós estamos sendo produtivos, ou seja, quando nós fazemos algo que é bom para outra pessoa, que gera valor, a gente também se sente bem. Normalmente, quando você está produzindo algo de valor, você fica feliz. Né? Quando você vai ali e ajuda alguém, quando você cuida de alguém, quando você limpa alguma coisa, quando você arruma algum lugar, quando você produz um valor, você se satisfaz, você fica feliz. Isso é natural do ser humano. Quando você cria coisas, também é natural, porque Deus criou a gente assim, para termos uma identidade de criadores também. A gente também cria coisas, boas e ruins. Agora, existe também um tipo de apetite, é o antinatural. Esse também é da natureza humana, mas não é da natureza de Deus. Esse é aqueles apetites que são contrários à vontade de Deus. E a gente tem um nome para isso. É pecado. Quando você comete excessos. Quando você rompe com a autoridade de Deus, você desobedece a Deus, são apetites que estão aí na tua carne, na minha carne, em cada um ser humano, nasce com esse apetite pecaminoso, contrário à vontade de Deus. Isso não acabou. Não adianta você usar outras teorias, filosofias, isso não acabou. O pecado e esse ato que Adão cometeu, assim como o pastor Eli pregou na semana passada, continua sobre nós, paira sobre nós. Esse apetite
em coisas que nos fazem mal, que nos levam para a morte. Vícios, drogas, ilusões. Salomão falou sobre isso, né? Tudo é ilusão. O que é importante? Temer ao Senhor. Ou seja, nós precisamos colocar Deus no lugar dele, que é ser autoridade sobre as nossas vidas. Excessos, drogas, delírios, desejos malignos, coisas sem sentido, muitos pecados. A gente pode fazer uma lista e mesmo assim o ser humano ainda continua produzindo outros pecados. Esse é um apetite antinatural, ou seja, anti-vontade de Deus. Não é a natureza de Deus, não foi Deus. Deus não criou a gente para isso. Não se engane. Tudo que produz morte e destruição não vem de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender que nós temos vontades que são naturais, são boas, são agradáveis. E tem outras que têm prazeres associados, mas que trazem morte. O final é destruição. Existe também uma fome, que muitas vezes está sufocada, é sobrenatural. É aquela do Espírito. Lá em Efésios 2:1 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. E quem está morto não tem essa sede. Quem está morto não tem sede de Jesus. Quem está morto não tem vontade de fazer a vontade de Deus. Não se engane, tem pessoas que estão mortas. Por isso que quando você fala da vontade de Deus, você fala da palavra de Deus, a pessoa fala, para com isso. A pessoa ignora a vontade de Deus. Isso não é para mim não, para com isso. Essa pessoa está morta ainda. Nós precisamos clamar para que Deus Pai traga ela para Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Ele usa cada um de nós que temos a chama do Espírito Santo em nosso coração para intercedermos. A gente não fica a gente não é intermediário, mas a gente clama ao Senhor, porque essa vontade é nos dada pelo próprio Cristo. E essa vontade sobrenatural é um anseio por Jesus. Ela é sede de justiça, sede da manifestação espiritual de Deus. E é sobre esse anseio que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre esse pão. Ele já tinha falado para a mulher samaritana, lá em João 4,14. Que ele trazia uma água que dava vida, uma água que dava vida eterna. Que tipo de vida era essa? Ninguém entendia. Era uma vida para além da morte. Jesus estava oferecendo algo novo. Ele estava falando para você, para mim, para cada uma das pessoas que estão vivas. Olha, existe um tipo de vida que só eu posso te dar. É uma vida que permanece para além da vida. Essa vida, ela não está na mão de nenhum homem. Ela não está em nenhum ato. Ela não está numa repetição de coisas. Ela está em mim. Jesus falava isso. Olha, venham até a mim, se alimentem de mim, tenham comunhão comigo. Esse pão, ele simboliza Cristo. Ele é um alimento necessário, ou seja, nós precisamos dele. Não para o nosso corpo, mas para que a gente permaneça vivo eternamente com o Senhor. Porque, não se engane, a nossa alma perece se não estiver na presença de Deus. E perece eternamente. Existe uma vida eterna, uma vida plena, satisfatória, mas também existe uma morte eterna. Por isso nós precisamos do pão que dá a vida eterna. Esse pão que Jesus está oferecendo, Ele está se oferecendo para aquelas pessoas que estão perdidas, para aquele povo, e a oferta dele permanece. Esse pão, ele é simples e ele é nutritivo. A nutrição dele é poderosa, mas nós precisamos se alimentar diariamente. Você não pode abrir mão de se alimentar diariamente. Fica uns 3 dias sem comer. Você vai começar a ficar tonto. Fica 5 dias. Talvez você já esteja em coma. Talvez já morto. Agora você abre mão de se alimentar do próprio Deus. Ele pode ser partilhado, e deve ser.
partilhado, compartilhado em abundância. Então, cada vez que você se alimenta, você tem uma multiplicação da presença de Jesus na sua vida, e você pode compartilhar essa vida com outras pessoas. E tem duas formas de você fazer isso: de forma pessoal e na comunidade. Ou seja, você faz no seu quarto de escuta e você também faz com o seu grupo pequeno, com a sua célula. Olha que bênção você fazer isso individualmente, mas também compartilhar com aqueles que você ama, a sua família e o seu grupo pequeno. Nossa, isso é tão precioso. Deus, Ele forneceu aquilo que é central, aquilo que é principal, o próprio Filho dele, para que cada um de nós termos uma vida eterna, uma vida permanente. Isso é algo tão precioso e tão importante, a gente não pode esquecer isso. Esse pão que vem do alto, esse pão que vem de Deus, não é o pão de Moisés, porque como Jesus vai falar lá no versículo, olha, os seus antepassados se alimentaram do maná, mas eles morreram, eles pereceram. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um pão que vai fazer você sobreviver diante de toda dificuldade. Você vai morrer, mas eu vou voltar e vou te ressuscitar. Ou seja, Jesus, Ele faz aquilo que todo videogame, todo garoto sabe fazer. Quando você morre no videogame, tem um negocinho lá que você vira, dá o play e volta à vida. Olha, Jesus já fez isso. Só que Ele fez isso eternamente. Não acaba. Só não precisa acabar. Entende? Não precisa acabar. Viver com Jesus, viver em plenitude, a nossa vida não precisa acabar. Ou seja, nós não precisamos temer a morte. Cada um de nós enfrenta a morte diariamente, não se engane. Basta estar vivo para morrer. Não é só o doente, não. Não é só o enfermo, não. Se você estiver bem, saudável, forte, você está enfrentando a morte a cada segundo. A sua vida não é fruto do que você faz, não é fruto do que você constrói, não é isso. Deus, Ele dá a vida e tem um tempo para você viver. Mas a morte, ela está aí, porque Adão pecou. Não foi porque Deus quis, não. Adão pecou, a humanidade está em pecado, então a gente colhe a morte. Mas uma morte temporária. E nós enfrentamos essa morte como? Com alegria, porque o próprio Deus nos deu a vida. A gente precisa se alimentar de Jesus. E como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, buscando a comunhão dos santos, que é isso daqui que vocês estão fazendo, também nas casas. Essa vida, ela não é vivida individualmente. Não se engane, vou viver minha vida como ermitão. Não, está errado, não é bíblico, não é isso que Deus quer para você. Isso faz mal para a sua vida. Você precisa estar em comunhão, você precisa ter conexão com as pessoas. E aí, vamos voltar lá para o versículo que a gente começou. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha quantas vezes eu bebi água, eu fico com sede. Quando a gente fala muito, a gente fica com sede, mas existe uma água que está sendo ofertada, existe um pão que é oferecido, que é o próprio Cristo, que acaba com isso. Não tem mais essas necessidades terrenas, temporárias e físicas. E aí eu queria que você orasse agora, examinasse o seu coração, para ver se você não precisa dizer sim para Jesus. Nesse momento, é um momento que a igreja que já aceitou Jesus, ora. Agora você, igreja, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ore para ver se tem alguém aqui nesse auditório que precisa dizer sim. Se você que está aí nos acompanhando, nunca fez uma oração dizendo sim para Jesus, a hora é essa. Eu quero que você
Agora esteja em oração, buscando ao Senhor. E eu vou orar. E se você quiser dizer sim para Jesus, você tem a oportunidade agora de levantar a sua mão. Ó Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor traga mais pessoas para Jesus. Deus Pai, nós pedimos que o Seu Santo Espírito, ó Senhor, rompa toda cadeia, rompa toda prisão, toda amarração, toda enganação, toda altivez, todo orgulho, tudo aquilo que te impede, Pai. Aquilo que está impedindo as pessoas de escolher o Senhor, teu Filho, Pai. Nós clamamos, Pai. Se há alguém nesse auditório que precisa dizer sim ao Senhor, que a pessoa se sinta livre. É a tua hora agora, meu irmão e minha irmã. Oh, Jesus, faz isso. Faz isso. Se você está aí sentado e você quer dizer sim, você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você nunca disse sim, mas se você quer dizer sim, hoje é a sua hora, está disponível, porque ninguém sabe a hora de partir. Você quer dizer, quer fazer um sinal, quer levantar a tua mão, aceitando essa oferta que Jesus fez na cruz? Jesus está disponível, o pão da vida está disponível para cada um de nós. Você quer fazer essa oração comigo? Você quer fazer uma oração? Levante sua mão. Não existe hora melhor do que estar aqui. Todos nós já fizemos. Eu já fiz várias vezes. Já levantei várias vezes. Porque Jesus continua nos chamando. Se você está aí sentado, se você está aí em casa, você quer fazer oração, você pode dizer sim. Pode colocar no chat aí. Sim, eu quero. Entre em contato conosco. É tão importante isso. Nós queremos te acompanhar nessa jornada em direção à eternidade. Diga sim. Está disponível. Jesus quer habitar com você, Ele quer habitar no teu coração, Ele quer alimentar a tua alma, o teu espírito, Ele quer te dar uma vida eterna, permanente, uma vida que transcende a nossa vida, uma vida permanente na presença de Jesus, na presença do Deus Pai, na presença da Trindade, com os santos, na glória, produzindo mais glória para Deus, porque só Ele pode fazer isso. A hora é agora. Vamos orar agradecidos. Se você fez essa oração, vou pedir para toda a igreja se levantar agora, nesse momento. Levante-se você, meu irmão e minha irmã, todos vocês. Vamos fazer uma breve oração agradecendo a Deus. Ó Senhor Deus, nós queremos permanecer na Tua presença e continuamente se alimentar do Senhor, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Teu Filho amado, Pai, nos ofereceu a própria vida, uma vida eterna, venceu a morte, venceu o mal, e é por isso que nós celebramos a Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo. Amém.